Durante a vida, muitas pessoas aprendem que ser gentil é uma virtude quase sagrada. Desde cedo, somos ensinados que ajudar, compreender, estar disponível para os outros é sinal de caráter, maturidade e bondade. Poucos, porém, nos ensinam que existe uma linha silenciosa entre ser generoso e desaparecer dentro das necessidades alheias. Essa linha raramente é visível e quase sempre só é percebida quando já foi ultrapassada. Na pequena cidade de Santa Aurora, onde o tempo parecia caminhar com passos mais lentos e as pessoas ainda se cumprimentavam pelo nome, vivia Sebastião, um homem conhecido por sua disponibilidade inabalável. Aos 62 anos, ele carregava nos olhos uma serenidade que fazia qualquer pessoa sentir confiança imediata. Para muitos moradores, ele era mais que um vizinho. Era alguém que sempre estava presente quando surgia um problema. Sebastião não apenas ajudava, ele se antecipava às necessidades dos outros. Se via alguém carregando peso, se oferecia para ajudar. Se percebia preocupação no rosto de um vizinho, perguntava se podia fazer algo. Essa postura fez com que ele se tornasse uma espécie de referência emocional para a comunidade. Todas as manhãs, ele acordava antes do nascer do sol. Preparava café com cuidado quase ritualístico. Sentava-se perto da janela e observava o céu mudar de cor lentamente. Esse era o único momento em que o silêncio o acompanhava. Era o instante em que sua mente respirava sem interferências externas. Mas aquele silêncio quase nunca durava. Logo surgiam batidas na porta, pedidos inesperados ou ligações solicitando ajuda. Sebastião sempre interrompia seu momento e respondia com um sorriso tranquilo. Para ele, dizer sim havia se tornado algo automático, quase como um reflexo natural. Com o passar dos anos, ajudar deixou de ser uma escolha consciente e passou a ser um papel que ele acreditava precisar cumprir. Sua casa tornou-se um ponto de apoio para vizinhos, amigos distantes e até desconhecidos que ouviam falar de sua reputação. Ele consertava cercas, levava pessoas ao hospital, resolvia pequenos conflitos familiares, emprestava dinheiro sem esperar retorno e oferecia conselhos com paciência infinita. No olhar das pessoas, ele era admirado. Mas dentro dele, algo começava a se calar lentamente. Sebastião raramente percebia o próprio cansaço. Ele acreditava que estar exausto era parte natural de ser útil. Aos poucos, deixou de prestar atenção nas próprias vontades, nos próprios sonhos e até nos sinais que o corpo tentava mostrar. Quando era jovem, ele tinha uma paixão profunda por esculturas em madeira. Passava horas moldando pequenos pedaços de madeira até transformá-los em formas delicadas que representavam pássaros, paisagens e figuras humanas. Aquela atividade o fazia sentir uma paz difícil de explicar. Mas a vida foi ficando ocupada. Sempre havia alguém precisando de ajuda, e seus projetos pessoais começaram a ser adiados. Primeiro por dias, depois por meses, até que, sem perceber, passaram anos desde a última vez que tocou em suas ferramentas. Ele dizia para si mesmo que retomaria aquele hobby quando tivesse mais tempo. Porém, o tempo parecia sempre ocupado com a vida dos outros. Certa noite, ao deitar-se em sua cama, Sebastião sentiu um incômodo que não sabia definir. Tentou lembrar quando havia feito algo apenas porque desejava, não porque alguém precisava. A pergunta ecoou dentro dele, mas nenhuma resposta apareceu. Apenas um silêncio desconfortável. Mesmo assim, ele continuou vivendo da mesma forma. Afinal, era assim que todos o conheciam. Era assim que ele acreditava que deveria ser. Até que, em uma tarde chuvosa, enquanto ajudava um vizinho a consertar o telhado, sua vida começou a mudar. Ao tentar alcançar uma telha solta, escorregou e caiu, lesionando seriamente o ombro. A dor foi intensa,
e o obrigou a interromper qualquer atividade física por várias semanas. Nos primeiros dias de recuperação, ele acreditava que receberia visitas constantes, já que havia passado a vida inteira disponível para todos. Mas algo inesperado aconteceu. As pessoas continuavam batendo em sua porta, apenas para pedir ajuda. Quando percebiam que ele não podia atender, agradeciam rapidamente e iam embora. Poucos perguntavam como ele estava. Menos ainda ofereciam ajuda. Esse silêncio começou a revelar uma verdade difícil de aceitar. Sebastião percebeu que, sem perceber, havia construído relações baseadas na utilidade e não necessariamente na reciprocidade. Ele começou a revisitar lembranças da própria vida. Recordou quantas vezes ignorou o próprio cansaço, quantas oportunidades deixou passar, quantos sonhos abandonou acreditando que estava fazendo o certo. Esse processo trouxe uma tristeza profunda, mas também despertou algo que ele nunca havia permitido sentir: questionamento. Algumas semanas depois, recebeu a visita de Laura, uma amiga de juventude que havia se mudado anos antes. Ela não veio pedir ajuda, veio apenas estar presente. Trouxe comida, sentou-se ao seu lado e perguntou como ele realmente estava. Sebastião, pela primeira vez, respondeu com honestidade. Disse que se sentia perdido. Disse que não sabia mais quem era sem a função de resolver problemas alheios. Disse que tinha medo de não ser valorizado se deixasse de estar sempre disponível. Laura ouviu em silêncio e, depois de alguns instantes, disse algo que transformaria a forma como ele enxergava a própria vida. Ela disse que ajudar é bonito, mas desaparecer dentro das necessidades dos outros não é generosidade, é abandono de si mesmo. Aquela frase ecoou profundamente. Nos dias seguintes, Sebastião passou a observar sua rotina com mais atenção. Começou a perceber quantos pedidos eram realmente urgentes e quantos eram apenas hábitos que as pessoas desenvolveram por saber que ele nunca recusaria. Certa manhã, um vizinho bateu à sua porta pedindo ajuda com algo simples. Sebastião sentiu o impulso automático de dizer sim, mas algo dentro dele pediu silêncio. Depois de alguns segundos de conflito interno, respondeu que não poderia ajudar naquele dia. O coração dele acelerou. Uma culpa intensa surgiu imediatamente. Ele sentiu medo de ser visto como egoísta, ingrato ou indiferente. Mas ao fechar a porta, também sentiu algo novo, um alívio inesperado. Era como se tivesse recuperado um pequeno pedaço de si mesmo. A reação da vizinhança não demorou. Comentários começaram a surgir. Algumas pessoas disseram que ele havia mudado. Outras afirmaram que ele não era mais o homem generoso de antes. Essas palavras o machucaram profundamente. Durante alguns dias, ele pensou em voltar ao comportamento antigo apenas para evitar julgamentos. Mas dentro dele, uma consciência nova havia despertado. Ele percebeu que viver tentando corresponder às expectativas dos outros havia custado caro demais. Foi então que decidiu abrir o armário onde guardava suas antigas ferramentas. Encontrou pedaços de madeira, formões enferrujados e lembranças esquecidas. Sentou-se diante daquele material e, com movimentos ainda inseguros, começou a esculpir novamente. Enquanto moldava a madeira, percebeu algo que não sentia há décadas. Sentiu presença, sentiu tranquilidade, sentiu pertencimento à própria vida. Com o passar das semanas, Sebastião começou a estabelecer limites com mais firmeza. Continuava ajudando quando realmente queria e podia, mas passou a reservar tempo para si mesmo. Algumas pessoas se afastaram, incomodadas com sua mudança. Isso trouxe momentos de solidão e insegurança, mas também trouxe clareza. Ele começou a perceber quem realmente valorizava sua presença e quem apenas valorizava sua utilidade. Essa distinção foi dolorosa,
mas libertadora. Sebastião voltou a participar de feiras artesanais e começou a expor suas esculturas. Suas obras transmitiam uma serenidade profunda que tocava as pessoas sem que ele precisasse dizer uma palavra. Certo dia, uma vizinha perguntou por que ele não ajudava mais como antes. Ele respondeu com calma que ainda era generoso, mas havia aprendido que não podia desaparecer dentro da vida dos outros para ser aceito. Com o tempo, parte da comunidade passou a respeitar seus limites. Nem todos compreenderam, mas muitos passaram a enxergá-lo como alguém inteiro, e não apenas como alguém disponível. Meses depois, Sebastião organizou uma pequena exposição com suas esculturas. Durante o evento, percebeu que as pessoas não admiravam apenas suas obras. Admiravam a história que elas representavam. Naquela noite, ao voltar para casa, ele preparou café e sentou-se perto da janela, como fazia antigamente. Observou o céu escurecendo lentamente e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Sentiu paz. Ele compreendeu que a verdadeira generosidade nasce do equilíbrio. Ajudar os outros só é saudável quando não exige o abandono da própria identidade. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade emocional. Sebastião percebeu que ninguém pode oferecer presença verdadeira quando vive ausente de si mesmo. Quando uma pessoa aprende a respeitar seus próprios limites, ela passa a ajudar com mais sinceridade, sem ressentimento e sem desgaste emocional. Talvez essa história também seja um espelho silencioso para muitas pessoas que vivem tentando ser tudo para todos, enquanto lentamente deixam de existir para si mesmas. Existe um caminho onde é possível ser gentil sem se anular, onde ajudar não significa se perder. Esse caminho começa quando você entende que seu valor não depende apenas do que faz pelos outros, mas do respeito que demonstra por sua própria vida. Se essa história tocou você de alguma forma, talvez seja um convite para refletir sobre quanto espaço você tem reservado para si mesmo. Se essa mensagem fez sentido, eu te convido a continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação. Inscreva-se no canal, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essas palavras e caminhe conosco nessa busca por uma vida mais consciente, equilibrada e verdadeira. Obrigado por estar aqui e por permitir que essas reflexões façam parte do seu crescimento. Nos vemos no próximo vídeo.